Eu diria que se eu tivesse na presidência, inegavelmente, eu teria decidido. Olha só. Porque nós somos profissionais da jurisdição. O juiz, o julgador, o povo pede, reclama da jurisdição e nós aplicamos. A nossa função é julgar. A nossa atividade é julgar. E nenhum julgador pode se omitir de julgar. Se eu me colocaria aí na hipótese, respondendo objetivamente a sua pergunta, em duas situações. Primeiro, como julgador. Eu já disse em outras oportunidades que essa questão de se aplicar hoje, se aplica-se a lei ou não, é uma questão conceitual. Eu diria, inicialmente, que a discussão consiste no seguinte: como uma lei vai retroagir para prejudicar? Se prejudica é uma sanção, se prejudica é uma pena. E a nossa tradição penal é que nenhuma lei retroaja no tempo para prejudicar. Então, se eu fosse decidir, eu teria decidido em favor do povo, porque o direito é do povo. Quem faz a justiça é o povo. A justiça é feita para o povo. Você legislar é para o povo. Quem administra deve ser a vontade do povo. Todo o poder emana do povo. Nós exercemos o poder em nome do povo. Se o povo quis, a decisão, se eu estou diante do empate, 5 votantes dizem, não se aplica. 5 dizem, aplica-se. E eu estou para decidir, eu tenho de ir para a vontade do povo. O que é que o povo quer? O povo quer que aplique. Então eu queria votar. Eu, como administrador, eu, como presidente, eu teria decidido em favor do povo, aplicando. Se eu fosse votar, se eu fosse como julgador, o meu voto inicial seria no sentido de não se aplicar. Eu não aplicaria porque entendo o princípio da anualidade. A Justiça Eleitoral sempre prepara o ambiente para o próximo pleito, para evitar uma situação premeditada. Eu entendo também dentro desse critério. Tanto é assim que quando se abriu o leque para o número de vereadores, não se aplicou na eleição passada. Por quê? Porque a lei foi criada antes, ainda com a regra do jogo já posta, com a eleição já disputada. Criou-se, aumentou o número de vereadores, Isso. mas não se aplicou. Se aplicou. Por quê? Porque não teve o princípio da anualidade. É verdade. É um exemplo. É um exemplo. Similar. Então, similar. Então, para casos iguais, se não se aplicou naquela oportunidade, por que se aplica agora? Quem entende de se aplicar, justifica. Qual é a justificação? A anualidade, porque retroage para prejudicar, tudo que prejudica é pena, é punição. O que nós recebemos por castigo é pena. Se é pena, é punição. Se está uma punição, está retroagindo, está prejudicando. Então não se aplicava. Então, aí a disputa. Agora, os que entendem diferentemente dizem, não é pena, está retroagindo não é para prejudicar, porque é a condição de elegibilidade. Então, existem essas duas teorias fortíssimas, todas duas muito bem discutidas, todas duas muito bem postas, e aí depende do critério e do princípio de interpretação de cada um das pessoas. E se fosse para desempatar, no caso, o senhor ficaria com o povo? Se fosse para desempatar, se eu tivesse, eu não participei da votação, por exemplo, porque o presidente não participa da votação. A mim foi dado o direito só de desempatar, só de aplicar, eu teria de aplicar dizendo que a lei valia, se aplicava já agora. Porque essa foi a vontade do povo. Foi um projeto de iniciativa popular, de provocação popular, a lei, né? A lei. A ideia não. A ideia, nós partimos primeiro do que o Tribunal Eleitoral da Paraíba
partiu primeiro, chegou primeiro do que a lei. A lei chegou posteriormente. A lei foi uma vontade do povo. Se foi vontade do povo, eu aplicava. Como presidente, eu aplicava. Alex, eu queria pedir uma permissão sua para dizer o seguinte, vontade. Talvez as pessoas que não são muito afeitas ao direito pensem que a minha resposta foi um pouco dúbia. Porque nós temos, mesmo, não sei se você notou, que a gente procura falar de maneira mais clara, mas tem dificuldade de falar de maneira mais clara. Não teria outra maneira de Mas eu explicar. percebi o senhor colocando os dois lados e no final a justamente. decisão da aplicabilidade pela força do clamor da sociedade. Porque o presidente, ele tem, na função dele de presidente, se você está na função, você tem também aquele poder de decisão ali no caso de empate, porque justiça não tem empate. Justiça tem decisão. A justiça é para julgar, não é para deixar dúvidas.